Saudações viajantes pelas eras, estamos no século XI, entre a Europa e Oriente Médio. Houve uma era em que os homens acreditavam que a fé podia mover montanhas, e também exércitos. Uma era em que reis e cavaleiros cruzaram continentes, guiados por uma promessa divina. Foi a Era das Cruzadas, e entre todos os episódios desse tempo turbulento, nenhum marcaria tanto a história quanto o cerco de Jerusalém de 1099, quando milhares marcharam em busca da cidade sagrada. Vamos viajar juntos para essa época. O século XI foi um tempo de grande inquietação na Europa. O povo sofria com a fome e as guerras entre senhores feudais, enquanto a Igreja Católica crescia em poder e influência. Do outro lado do mundo, o Império Bizantino, herdeiro de Roma, enfrentava o avanço dos turcos seljúcidas, que haviam conquistado boa parte do Oriente e tomado Jerusalém, a cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Foi então que, em 1095, na cidade francesa de Clermont, o Papa Urbano II fez um chamado que mudaria para sempre o curso da história. Diante de uma multidão fervorosa, ele clamou: "Partam e libertem a Terra Santa." A multidão respondeu em uma só voz: "Deus o quer." Aquelas palavras se tornaram o grito de guerra que ecoaria por toda a Europa. Milhares atenderam ao chamado. Homens e mulheres venderam suas terras, deixaram suas famílias e juraram peregrinar até o Oriente. Alguns buscavam redenção espiritual, outros sonhavam com riqueza e glória. Entre 1096 e 1097, grandes exércitos se formaram, reunindo cavaleiros nobres, monges guerreiros e camponeses com uma fé inabalável. A jornada foi longa e terrível. Eles atravessaram montanhas, desertos e mares, sofrendo com a fome, as doenças e os perigos do caminho. Mas a crença na promessa de alcançar a Cidade Santa os mantinha em marcha, superando cada obstáculo com uma determinação impressionante. Antes de chegarem a Jerusalém, os cruzados precisaram conquistar Antioquia, uma das cidades mais antigas do cristianismo. O cerco durou meses. Muitos desistiram, mas os que resistiram venceram. Essa vitória reacendeu o fervor religioso. As crônicas da época contam que, durante o conflito, uma relíquia sagrada teria sido encontrada: a lança de Longino, que, segundo a tradição, teria tocado o corpo de Cristo. Para os cruzados, aquele era o sinal definitivo de que Deus estava com eles. Finalmente, 2 anos após deixarem a Europa, os sobreviventes avistaram Jerusalém. Era o verão de 1099. A cidade, cercada por muralhas de pedra dourada, reluzia sob o sol do deserto. Ela estava sob o domínio do califado fatímida do Egito naquele tempo, e seus defensores estavam muito bem preparados para o combate. Os cruzados, exaustos e em número bem menor do que quando partiram, tinham poucos recursos, pouca água e nenhuma certeza de vitória. A única coisa que lhes restava era a fé. Por semanas, os exércitos cristãos acamparam ao redor da cidade. Com o pouco material que restava, eles construíram torres de cerco, catapultas e muralhas móveis. As condições eram extremas. O calor queimava, a comida era escassa e cada noite parecia um novo teste espiritual. De um lado, os cruzados rezavam diante de suas cruzes, pedindo coragem para o ataque. Do outro, os defensores muçulmanos oravam em suas mesquitas, pedindo força para proteger seu lar. Era um confronto não apenas de espadas, mas de convicções profundas. Na madrugada de 14 de julho, os exércitos cristãos se prepararam para o ataque decisivo. As gigantescas torres de cerco começaram a se mover lentamente em direção às muralhas. O céu se encheu de flechas e pedras, e o som dos tambores de guerra se misturava às orações dos dois lados. O nobre Godofredo de Bouillon liderava o avanço principal, enquanto o conde Raimundo de Toulouse atacava por outro flanco. A cidade resistiu bravamente durante horas, mas ao amanhecer do dia 15 de julho, as defesas começaram a ceder e, entre cânticos e gritos de vitória, as portas da cidade sagrada foram finalmente abertas. Os cruzados tomaram Jerusalém e hastearam suas bandeiras sobre as muralhas. Para eles, aquele era o cumprimento da promessa divina que os guiara por tanto tempo. Na igreja do Santo Sepulcro, onde acreditavam estar o túmulo de Cristo, eles rezaram e agradeceram a Deus pela vitória. O sonho da Terra Santa havia se tornado real. Após a conquista, os cruzados fundaram o Reino Latino de Jerusalém, um território cristão no coração do Oriente. Godofredo de Bouillon foi proclamado líder, mas recusou o título de rei, dizendo que jamais usaria uma coroa de ouro onde Cristo usara uma coroa de espinhos. Por décadas, a Terra Santa se tornou um ponto de encontro e também de conflito entre as culturas do Oriente e do Ocidente. Ordens de cavaleiros, como os Templários e os Hospitalários, surgiram para defender os peregrinos e proteger a fé. As rotas comerciais se expandiram, e a troca entre civilizações trouxe avanços na ciência, arte e novos conhecimentos para a Europa. Mas a história de Jerusalém estava longe de terminar. Os povos muçulmanos antes divididos começaram a se unir sob novos líderes. Entre eles, estava um homem cujo nome ecoaria pela história:
Salah ad-Din, conhecido no Ocidente como Saladino, um guerreiro e estrategista brilhante. Admirado até por seus inimigos por sua honra, em 1187 ele retomaria Jerusalém dos cruzados, mas o faria de uma maneira diferente, com respeito e humanidade, permitindo que os cristãos deixassem a cidade em segurança. Sua atitude se transformou em um verdadeiro símbolo de compaixão, mostrando para todo mundo que a fé pode realmente unir as pessoas, mesmo depois de tanto sofrimento. O cerco de Jerusalém foi um marco que deu início a uma nova era cheia de mudanças e desafios. A Europa redescobriu o Oriente, trazendo de volta conhecimento científico, novas rotas comerciais e uma visão de mundo bem diferente, cheia de oportunidades, mas também deixou cicatrizes profundas. As cruzadas mostraram de um jeito bem claro como a fé, quando vira uma ferramenta de poder, pode separar as pessoas e acabar com a compaixão. É triste pensar nisso. Hoje, ao caminhar pelas ruas de Jerusalém, cada pedra conta uma história incrível e única. Uma história de devoção, coragem e da busca humana pelo divino. A cidade que já foi palco de guerras santas ainda é, para milhões de pessoas, um símbolo incrível de fé e esperança. É como um farol que brilha forte mostrando que, mesmo em tempos difíceis, sempre há uma luz no fim do túnel. Mas mesmo com todas as feridas do passado, Jerusalém ainda está firme e forte, não como um troféu de guerra, mas como um lembrete eterno de que o verdadeiro caminho sagrado não é conquistado pela espada, mas pela compreensão e pela paz. E assim, a cidade dos profetas e reis continua firme e forte, não por causa de exércitos, mas pela força da fé e pelo espírito humano que nunca desiste. É isso que faz tudo valer a pena. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar por essa história conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima viagem pelas eras.